Já está sendo gravada. Então, enquanto abre aqui, abrindo, né? Mais uma vez, bem-vindo, né, a todos, para a gente fechar as nossas discussões acerca das políticas públicas. Eu trouxe para o encontro de hoje o que a gente chama de políticas de ações afirmativas. E aí eu complemento, né, a partir de uma crítica ao modelo do capital e, obviamente, um espaço das disputas. Dentro das políticas públicas, e eu já falei isso reiteradamente aqui nas nossas aulas públicas, a gente nunca pode deixar de ter a clara percepção de que estamos diante de ambientes contestados. Uma política pública, ela não nasce por mera vontade de um sujeito ou mesmo de uma categoria. A política pública, ela se dá dentro de um contexto de tensionamento, de necessidades sociais, de necessidades de inclusão, redistribuição, legitimação, regulação, dentre outros aspectos, de questões que são uma demanda da sociedade. Então, no âmbito das ações afirmativas, não deixa de ser diferente. E aí eu trago de cara logo esse slogan, né, do Plano Brasil Sem Miséria, que infelizmente, como o próprio garoto, né, talvez pela idade dele, ainda incorpore como sendo uma possibilidade. Um Brasil sem miséria. E, na verdade, dentro desse prisma do modelo do capitalismo, a gente sabe que é uma contradição se pensar um mundo, eu não diria nenhum Brasil, mas um mundo onde não existisse a miséria enquanto ponto de partida e de chegada, a depender do grupo ao qual estamos observando, de manutenção de um status quo. O sistema capitalista, ele existe para afirmar desigualdades. Não necessariamente essas desigualdades precisam ser abissais, como é o caso do Brasil, como é o caso do continente africano, para citar dois exemplos apenas. Ela não precisaria ser tão excludente. Porém, não devemos ter a ingenuidade de que teremos um mundo inclusivo, um mundo onde não haja disparidade. Isso só é possível dentro de uma assertiva chamada sociedade comunista, que, óbvio, está muito longe de ser constituída no plano social, ou no plano econômico, ou no plano estrutural, dentro do modelo do atual capitalismo. E, dizendo ainda mais, não acredito que chegaremos a esse estado de igualdade a ponto de termos, de fato, uma experiência comunista a partir do século XXI. Ela figura muito mais como uma utopia, até porque talvez nunca tenhamos experimentado, ao longo da história da humanidade, uma experiência dessa natureza. Logo, o Plano Brasil Sem Miséria, ele não é tão sem miséria, mas ele pode ser com equidade, ele pode ser com isonomia, ele pode ser com a garantia dos direitos constitucionais, falando das políticas públicas, que prevêem o direito ao acesso à educação, à saúde, à dignidade, à vida, e, obviamente, dentro de um plano chamado de igualdade. Então, políticas públicas, em linhas gerais, seriam ações de equilíbrio e igualdade, equidade entre as diferentes parcelas de uma população. Nesse sentido, não nesse
nessa figuração de um lugar como a Disneylândia, né, que remete, dentro de uma alienação, obviamente, mas remete ao sonho, remete ao lugar da magia, né, da felicidade. Não chegaremos a essa Disneylândia alegórica, uma vez que ela sequer existe de fato, mas podemos aparar arestas sem perder de vista que estamos diante de uma sociedade de classes, portanto, uma sociedade tensionada constantemente por interesses diferentes. Isso é o plano que eu chamo de espaço de disputas. Nesse sentido, precisamos compreender que as ações afirmativas, elas são, acima de tudo, um debate sobre igualdades ou desigualdades, ou equilíbrio dessas desigualdades a caminho de uma igualdade. E aí, para a gente trazer à tona um conceito, eu trouxe dois cidadãos de ordem maior, na minha concepção, que não são contemporâneos, mas nasceram próximos, vamos assim dizer, um ao outro. O primeiro é Aristóteles. Nasceu um dia desse, 384 a.C., e morreu um dia desse, 322 a.C. Vocês talvez conheçam Aristóteles, de uma série de questões que envolvem a cultura filosófica, e Aristóteles, ele era, acima de tudo, um cidadão que pensava o mundo a partir da matemática. Então, quando ele vê igualdade e desigualdade, é muito num plano geométrico, num plano conceitual do raciocínio e das habilidades matemáticas em si. O pensamento de Aristóteles, e com o cuidado de não sermos anacrônicos, né, porque estamos falando de um cidadão ainda de um período antes de Cristo, então não podemos simplesmente pegar o que ele falou nessa época e trazer para agora sem nenhuma proporcionalidade temporal, precisamos fazer esse equilíbrio, mas podemos trazer o pensamento dele para pensar não o que ele pensou na ocasião, ele não estava falando das políticas afirmativas, né, das ações afirmativas, ele não estava falando disso, mas ele estava vendo o mundo ao redor de igualdades e desigualdades que no plano da geometria poderiam servir para compreender a sociedade. Sociedade, diga-se de passagem, à época extremamente desigual no que diz respeito ao que eles concebiam como democracia, porque não era todo cidadão que era encarado como cidadão. E aí, nesse sentido, nós podemos fazer uma certa... temos hoje. Porque nós temos hoje, em tese, escrito na lei, na letra legal, que todos nós somos cidadãos, porém o conceito de cidadania enquanto participação social, o conceito de cidadania enquanto inclusão aos serviços e direitos, serviços que eu falo aqui, serviços públicos e privados, e direitos e garantias, ainda é diferente do que está na letra da lei e na calçada da sua casa, por exemplo, nesse momento. Ainda há uma divergência muito grande entre o Estado democrático de direito e o Estado democrático de direito real. Nesse sentido, Aristóteles dizia o seguinte: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Essa acepção de Aristóteles, ainda a esta época, pode ser feita paralelamente como referência ao pensamento, aí sim, do atual e contemporâneo Boaventura de Souza Santos, que traz em seu pensamento a seguinte premissa: temos o direito a ser iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, ele faz aí uma concepção, né, de palavras e de conceitos, onde igualdade e desigualdade, assim como o tratamento igual ou desigual, precisa ser relativizado a partir da isonomia. Quando ele fecha o pensamento dizendo: daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças
e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, nós devemos entender que os preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade, ainda da Revolução Francesa, tomaram proporções diferentes na contemporaneidade, de modo que hoje alguns grupos reivindicam diferenças. Ora, mas ao reivindicar diferenças, podemos ampliar as desigualdades quando essas diferenças inferiorizam o cidadão ou uma categoria. Nesse sentido, tem um livro chamado Cilada das Diferenças, do professor Pierucci, que vale a pena a leitura, que é justamente a percepção do que é reivindicar igualdade e do que é cair numa cilada da diferença, quando, na verdade, em tese, somos iguais enquanto espécie, né? O mito da diferença racial biológica é uma falácia científica, né, que foi muito tempo sendo tida como um paradigma, mas já caiu há muito tempo. Então, do ponto de vista humano, nós não temos a diferença racial, porém, precisamos compreender esse conceito hoje, quando se fala da sociedade e do homem, né, do homem enquanto natureza humana, desse conceito dentro de uma concepção política, desse conceito dentro de uma concepção de políticas públicas. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender o que é igualdade, o que é desigualdade, para aí sim nós compreendermos, então, o que são as ações afirmativas. Ações afirmativas, elas não têm um conceito apenas, né? Eu posso ter uma série de conceituações sociológicas, uma série de conceituações jurídicas, uma série de conceituações, inclusive, sociais e políticas, mas eu vou tomar como referência o que Joaquim Barbosa pontuou, dentro do aspecto legal e dentro do aspecto social, vamos assim dizer, quando ele determina que, abre aspas, as ações afirmativas se consistem ou se constituem em políticas públicas e também privadas, que são voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material. Então, veja que, dentro do conceito de ações afirmativas, existe uma outra categoria, que é a igualdade material. Como consequência, a neutralização desses efeitos da discriminação. Então, é uma igualdade para neutralizar, se contrapor, se opor ao chamado ato discriminatório, quer seja racial, apesar da gente já ter falado que o conceito de raça não pode ser compreendido como um conceito de diferenciação biológica, mas racial no conceito sociológico, antropológico e político, também de gênero, idade ou de qualquer outra origem. Então, as ações afirmativas, elas têm como prerrogativa principal equalizar os princípios da igualdade. Tornar, por efeito prático, a partir de um aspecto legal, uma sociedade onde entenda essas diferenças e minimize os aspectos discriminatórios decorrentes de uma possível diferenciação. Ora, nesse sentido, continuando o pensamento, Joaquim Barbosa pontua que as ações afirmativas, elas visam combater não somente essas manifestações discriminatórias flagrantes, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, que é enraizada socialmente, e aqui a gente abre um parênteses para falar especificamente do racismo estrutural na nossa sociedade. Estamos vivendo um momento onde isto se aflora numa determinada conjuntura, né, de ações, de práticas, de abusos e de violências, e as ações afirmativas, elas teriam, em princípio, combater esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de estrutura, que é muito além do fato de ter
uma prática abominavelmente racista de um indivíduo, mas trazendo esse abominável, esse não estado de aceitação civilizatória para uma sociedade. Nesse contexto, essas ações afirmativas, elas têm, acima de tudo, um caráter pedagógico, aonde se estabeleçam metas para que, ao longo do tempo, essa sociedade possa se transformar e se tornar plural a partir do convívio e em torno das suas próprias contradições. Então, vejam que o conceito de ações afirmativas é um conceito amplo, denso, cheio de engrenagens com outras categorias sociais. Nesse aspecto, enquanto políticas públicas, nos saltam aos olhos, como eu tinha falado anteriormente, a política de acesso, chamada de política de cotas. Essa política de cotas, ela teve uma função, pensada no acesso ao ensino superior. Ora, e por quê? Ainda hoje, apenas 36% das pessoas que se matriculam na educação infantil chegam ao ensino superior. Nem todas concluem. E desses 36% que chegam, a maioria, antes das ações afirmativas, era eminentemente branca. Aqui cabe uma crítica, um parêntese, uma discussão paralela. Vocês terão, não na disciplina de políticas públicas, mas na disciplina de estudos étnico-raciais e de movimentos sociais e educação popular, que é o mito da democracia racial ou o mito da miscigenação. Mito ou crítica à miscigenação. Fica este detalhe como ressalva para vocês ampliarem esse estudo no momento devido dentro dessas estruturas disciplinares. Mas aqui, se entendendo que essa discriminação, ela se dá, sim, no Brasil, pela cor da pele, que é normalmente como se tem a percepção sensível do que seria o negro, o preto, e socialmente falando, pela vulnerabilidade do extrato social aonde esse indivíduo se insere. Então, nós temos no Brasil uma possibilidade discriminatória do ponto de vista da pobreza e da riqueza, que, como nós falamos no primeiro slide, é ainda utópico entendermos que estamos a caminho de uma sociedade de fato igualitária quando pensamos no princípio estruturante do capital, que é a desigualdade. Dito isto, nós podemos primeiro pensar, algumas pessoas podem achar que as cotas, falando agora especificamente das cotas, não são ações constitucionalmente válidas, porque ferem o princípio da igualdade, sobretudo quando eu parto do princípio que não existem raças. Este foi um argumento utilizado logo no início desse movimento de ações afirmativas quando diz respeito às cotas raciais ou étnico-raciais. E aí, para trazer o aspecto jurídico para a nossa discussão, eu trago como referência o artigo 5º da nossa Constituição, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, no princípio das ações afirmativas, alguns segmentos sociais se opunham a essa ideia por dizer que ela feria o princípio da distinção. Ou seja, ela não era colocada como sendo uma política de igualdade, mas sim de diferenças. E aí trazendo novamente aquela ponderação que se fez sobre igualdade e diferença e as próprias ciladas dessa diferença para pegar como prerrogativa o pensamento do professor Pierucci. Ora, para a gente pacificar, do ponto de vista da compreensão jurídica, esta contradição ou pseudo-contradição, eu trago para vocês a nota informativa 663 do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser acessar na íntegra está disponível, vamos assim dizer, nas redes. Mas essa nota informativa ela estabelece justamente um julgamento sobre o critério constitucional das ações afirmativas. E aí eu trago
como referência o posicionamento de alguns ministros à época. Joaquim Barbosa, por exemplo, pontuou nesta nota informativa do STF, abre aspas, as ações afirmativas definir-se-iam como políticas públicas voltadas à concretização do princípio da igualdade material e da neutralização dos efeitos perversos da discriminação de raça, de gênero, de idade, etc. Essas ações, portanto, objetivariam rebustecer o desenvolvimento econômico do país à proporção que a universalização do acesso à educação e ao mercado econômico teria como consequência inexorável o crescimento macroeconômico, a ampliação generalizada dos negócios, ou seja, o crescimento do país como um todo. Então, partindo do pressuposto da constitucionalidade, inclusive da igualdade, de acordo com o ex-ministro Joaquim Barbosa, da Corte Máxima do Sistema Jurídico do Brasil, essas ações, ao contrário do que se afirmava à ocasião, não são inconstitucionais. Pelo contrário, ampliam a perspectiva do princípio da igualdade material. Não podemos perder de vista, mas só para pontuar e discutir mais na frente, que cabe aqui também uma crítica em relação a esta questão da universalização do mercado, uma vez que é uma própria leitura do capital diante das ações afirmativas, que inclusive é uma das críticas que nós vamos fazer ao longo dessa explanação. Seguindo nessa lógica dos aspectos jurídicos relacionados às ações afirmativas, para compreendermos de uma vez que elas não são inconstitucionais, ao contrário, ampliam o direito, trago o que o ministro, que ainda é atual, né, também nessas notas informativas, trouxe Marco Aurélio, citando inclusive o artigo 3º da Constituição, que trata sobre essa questão da igualdade. Para Marco Aurélio, portanto, as ações afirmativas, assim como se pautam no artigo 5º da Constituição, também estão respaldadas pelo artigo 3º, pois, no entendimento de Marco Aurélio, se constituem como base suficiente para acolher ações afirmativas, maneira de corrigir desigualdades a favor dos discriminados. Eu não vou enveredar pelo argumento da dívida histórica, porque quando a gente fala do argumento da dívida histórica, entra, inclusive, fatos anacrônicos, que têm repercussão, obviamente, mas que podem ser vistos por um outro prisma. Eu prefiro observar o próprio aspecto jurídico, porque eu entendo que dá mais robustez ainda à mera concepção, apesar de que não é mera, de uma dívida histórica ou suposta dívida histórica, uma vez que ela é ou pode ser reverberada para vários segmentos e não somente aos segmentos étnico-raciais. Então, compreendo que é um argumento importante, mas vou aqui me deter aos aspectos jurídicos de fato, pois eu entendo que assim não pairam dúvidas e se pacifica uma questão de que ela é legal. E se é legal, resta, portanto, cumpri-la. Não a ponto de não cumpri-la criticamente, mas cumpri-la à risca, a fim de se equalizar aquilo que ela propõe, que são as correções das distorções e dos desvios de desigualdade social nesse Brasil, que, por essência, é excludente, que, por essência, é violento, que, por essência, é, no caso da população negra, infelizmente, racista. Nesse sentido, Marco Aurélio continua e pontua: a cláusula, abre aspas, segundo a capacidade de cada um, somente poderia referir-se à igualdade plena, tendo em vista a vida pregressa e as oportunidades que a sociedade oferecerá às pessoas. E aí, aqui, indo de encontro justamente ao mito do mérito. Não que as pessoas não tenham mérito das suas ações, muito pelo contrário, mas a política meritocrática em si só faz sentido se equalizarmos os pontos de partida e os pontos de chegada. Do contrário, eu tenho a possibilidade de concorrer 100 metros rasos com o Usain Bolt, que já está aposentado,
diga-se de passagem, mas que foi um dos maiores corredores dos 100 metros, e pelo simples fato de colocar que estamos com o mesmo tênis, com a mesma roupa, no mesmo local que é a pista, temos igualdade de possibilidade de chegar ao fim da corrida com igualdade, o que não é verdade se pensarmos o que Marco Aurélio pontua como a vida pregressa e as oportunidades. Que no caso do exemplo, óbvio, são exemplos fortuitos, né? Uma vez que eu estou falando de um atleta e de um não atleta, comparando o Usain Bolt comigo, mas é basicamente a mesma comparação quando se estabelece o discurso essencialmente meritocrático, sem levar em consideração a disparidade de acesso e de competitividade entre os entes da nossa sociedade. Dessa forma, ele ressalta, no ponto, ressaltou que a meritocracia sem igualdade de ponto de partida seria apenas uma forma velada de aristocracia. Então, dito isto, nós compreendemos que as ações afirmativas não têm vício de origem no que diz respeito à sua inconstitucionalidade, que foi, obviamente, objeto de discussões no seu início. Ao contrário, as ações afirmativas, elas são plenamente constitucionais e ampliam a perspectiva de igualdade no que diz respeito ao próprio artigo 5º da Constituição Federal. Ora, dito isto, nós temos, portanto, que as ações afirmativas, elas também, para além da questão jurídica, elas trazem à tona aspectos sociais. E aí eu poderia tentar responder a uma pergunta que não é simples, da seguinte ordem: o que é possível dizer sobre a equidade após ou pós, né, ações afirmativas na sociedade brasileira? Uma vez que elas surgiram para dirimir, para reduzir o impacto das desigualdades e das violências históricas, vamos assim dizer, o que elas fizeram então? E aí tem uma série de formas de se analisar essa perspectiva, mas eu trago aqui algumas evidências de instituições e órgãos censitários e de controle que eu entendo que trazem boas evidências para pensarmos quais foram as influências dessas ações no seio da nossa sociedade ao longo dos últimos 15 anos, por exemplo. E aí, trazendo os dados do IBGE de 2018, se constata que após o estabelecimento das ações afirmativas, a chance hoje, 2018, né, de um acesso a um diploma superior entre pretos e pardos aumentou em 4 vezes, se comparado ao tempo histórico e cronológico pretérito às ações afirmativas. Em outras palavras, as ações afirmativas promoveram uma maior possibilidade de diplomação superior. E que na nossa sociedade, como ainda, infelizmente, é algo fora das prioridades do Estado, ainda é um privilégio, mesmo entre esses pretos, pardos, que conseguiram este acesso e esta conclusão, assim como a imensa maioria ainda de brancos que ascendem por meio do diploma superior, ainda é um privilégio se comparado à população em geral. Porém, é um aspecto relevante para se pensar o quanto as ações afirmativas promoveram, dentro desse período histórico de 15 anos, que é muito curto do ponto de vista da história da humanidade e da própria abolição da escravatura, uma possibilidade de melhoria de ascensão social pela via, obviamente, do estudo da educação superior. Além disso, de acordo com o censo do Instituto Anísio Teixeira, que é o INEP, se observa que entre 2011 e 2016, as matrículas dos estudantes que auto se declaram negros saltou de 11% para 30%. Aqui pode ter uma crítica em relação à autodeclaração, é válida essa crítica, porém se estabeleceu já dentro das universidades e dos próprios concursos públicos de acesso ao serviço público, critérios de heteroidentificação a partir de comissões, que vão, de fato, constatar se essa autodeclaração ela se funda num argumento, de fato, sólido e validado,
para configurar esses indivíduos como pretos, sem, obviamente, cair na falácia da racialização científica, né, ou da fenotipização como sendo uma variável intrínseca do ponto de vista da diferença de raças, que não existe cientificamente falando, uma vez que nós, da espécie humana, estamos constituídos em núcleo ancestral por um único DNA, vamos assim dizer. Ora, este acesso a partir das matrículas é uma referência importante para a gente compreender, dentro desse período histórico, esse incremento e, obviamente, uma influência direta nessa equidade, se a gente observar que antes desse período, essas matrículas eram, inclusive, menores do que esse patamar dos 11% de 2011. Nesse sentido, de acordo com a perspectiva do Educafro, que é uma instituição de apoio, né, aos estudantes pretos em relação a bolsas e permanência, por exemplo, não houve uma chamada revolução, até porque a nossa sociedade não é marcada por aspectos revolucionários. Quando se fala, por exemplo, o estabelecimento de um outro paradigma em relação ao modelo do capital, por exemplo. Então, as cotas, as políticas afirmativas étnicas, elas não revolucionaram o modelo de acesso. Porém, elas reduziram as desigualdades a partir da inclusão, da matrícula e da formação. E em diversas áreas, não apenas nas áreas que culturalmente eram relegadas à categoria dos não brancos. Eles avançaram em termos de número de matrículas e de tipo de matrículas, nos cursos de saúde, de humanas, de exatas e por aí vai. E ao contrário de algumas suposições anteriores, não houve um aspecto de briga ou tensão racializada no Brasil, que algumas pessoas que eram contrárias às ações afirmativas temiam que houvesse uma espécie de neo-apartheid, né? Brancos e pretos, sobretudo no ambiente acadêmico, se digladiando. Isto não houve. E, além disso, não houve disparidade significativa de desempenho, uma vez que era um outro argumento que se utilizava quando se reivindicava a não existência das cotas, dizer que a presença das cotas iria reduzir sensivelmente a qualidade da educação superior, o que não houve, de acordo com as evidências trazidas pela literatura. Óbvio, o déficit de qualidade educacional, ele é uma realidade, não só na universidade, mas é uma realidade, como a gente já vinha discutindo, inclusive, falando do financiamento de educação, relacionada ao nível socioeconômico, relacionada à disparidade de condições, inclusive, de um chamado capital cultural, mas que existe não só na universidade, mas em todos os estratos da escolarização brasileira, infelizmente, porque aquilo que nós chamamos de qualidade não se remete exclusivamente a uma percepção ou avaliação cognitiva. Por trás de uma nota, como nós já falamos aqui reiteradamente, existem outros indicadores que não são captados de maneira explícita, dentre os quais aonde reside esse cidadão, qual é o acesso que ele tem à cultura de uma forma geral. Logo, quando a gente fala de desempenho e de disparidade de desempenho, essas questões precisam vir à tona para além de uma questão meramente étnica. Ora, nesse sentido, a equidade promovida pelas políticas públicas pode ser vista a partir de alguns números. E eu trago para a nossa discussão os dados da Universidade de Brasília, porque foi uma das primeiras a aderir ao modelo das cotas, de 2004 a 2018. Então, a gente pode observar, por exemplo, que nesse período, o número de estudantes que ingressaram através das cotas foram de 7.648 alunos negros. E a partir de 2013, tendo como premissa a escola pública, no período de 13 a 18, esse número salta
como egressos para 8.860, fazendo uma alusão da necessidade de uma interseção entre a política afirmativa étnica, cotas por cor, vamos assim, cor não é a palavra adequada, mas por etnia, né, por raça, nesse sentido político da questão, e aspectos de vulnerabilidade, que é uma outra marca das ações afirmativas. Não coincidentemente, o lugar de residência, quando eu falo residência, não só o domicílio, mas o lugar de residência social da população negra, da população preta, ela não coincidentemente é o mesmo lugar de residência da população periférica, da população pobre, da população vulnerável e de pouco acesso ao Estado propriamente dito. Então, quando se intersecciona isso, se observa que as ações afirmativas elas dão um plus, vamos assim dizer, na questão da equidade de renda, na equidade de extrato social. E aí, ainda a partir dos números, valendo ressaltar que o número de alunos negros que completaram cursos de graduação nesse período saltou para 3.422 alunos. Quando comparado aos dados anteriores, se percebe, quem quiser ter acesso, esses dados são disponibilizados pela própria Universidade de Brasília, um salto qualitativo e quantitativo. Ainda nesse sentido, temos o acesso também à pós-graduação. Se formos comparar ingresso no mestrado ou doutorado ou especialização neste dito período, nós temos aí um contraste ainda, bem verdade, entre 5.205 brancos contra, e quando eu falo contra aqui não significa oposição, contra apenas para comparação de números, 3.896 negros. 2004 a 2017 tem este extrato e um número que eu acho interessante apesar disto, a conclusão da pós-graduação ainda encontra-se díspare. Quando eu vejo 2.989 brancos chegando a concluir esta pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização, em contrapartida 226 negros apenas, que se a gente for fazer um comparativo proporcional, 10% aproximadamente, ou até menos de 10% em números relativos. Nesse sentido, a equidade ela existe, mas aí fazendo referência ao que o Educafro traz no seu relatório, longe, muito longe ainda de ser uma revolução. Daí a necessidade de se aprimorarem as políticas públicas ao longo do tempo, mas que só podem ser aprimoradas a partir de uma prospecção diagnóstica que, obviamente, os números trazem. Nesse aspecto, também precisamos compreender que, para além da equidade, para além da questão jurídica que posiciona as ações afirmativas no plano constitucional, não podemos esquecer, como falei no início desta apresentação, da tensão social, do pano de fundo como sendo o modelo do capital. Porque, senão, não apenas no âmbito das políticas públicas de ações afirmativas étnicas, nós caímos num precipício de compreender que elas por si só bastam, quando não é verdade. As políticas públicas, quer sejam para mulheres, quer sejam para crianças, quer sejam para negros, elas não podem ser um marco em si, porque eu posso olhar para além de tudo isto e perceber do ponto de vista crítico, desse tensionamento dos espaços, desse campo de contestação, que por si só é uma referência do próprio âmbito social, falando na sociedade não só brasileira, mas mundial. Nesse sentido, eu trago para nós pensarmos, e obviamente reitero novamente, vocês terão um espaço para essas discussões específicas nas disciplinas de estudos étnico-raciais, no laboratório de étnico-racial, coordenado atualmente pela professora Fátima Garcia, que é pesquisadora dessas questões, e nas disciplinas que se interseccionam, educação popular, movimentos sociais,
e políticas públicas também, para a gente observar a crítica ou as críticas. E uma das críticas é justamente a interseccionalidade entre essas ações afirmativas e a luta de classes. E aí eu trago como referência algumas perspectivas e constatações da corrente histórico dialética, né, do materialismo histórico dialético, sobre essas questões, aonde a partir dessa alegoria se mostra que as próprias cotas, falando exclusivamente das cotas aqui, elas também podem ser vistas neste mar do capitalismo como uma ilha para poucos, uma vez que não contempla também em amplitude a população negra, mas parte desta população. E aí, nesse sentido, a crítica vai justamente dentro da lógica de que a própria escravização ela se origina num contexto do capitalismo, como uma explicação para a exploração do homem pelo homem em torno de riquezas, quer seja agrárias, minerais, que foi o caso da escravização para a cana-de-açúcar, a escravização para os minérios, a escravização para o gado, e por aí vai, né, pegando um contexto global da história, mas ela não pode ser explicada meramente pelo aspecto racializado em si. Não foi se escravizado pelo fato meramente de ser negro, mas foi se escravizado como um artifício falso, diga-se de passagem, anticientífico, diga-se de passagem, de que o negro poderia ser explorado e essa exploração poderia ser justificada a partir de um preceito racializado, que obviamente é falacioso. Porém, quando se pensa nesse aspecto, a partir desta premissa anticientífica, também se colabora, vamos assim dizer, dentro da crítica marxista, para se esvaziar um estudo mais amplo sobre a questão da luta de classe em si e não exclusivamente a partir de um recorte étnico-racial. Em outras palavras, à medida que as ações afirmativas se estabelecem e que nós vimos aqui conseguem equalizar de alguma forma a desigualdade e minimizar de alguma forma a violência, pelo fato de estarem longe, mas muito longe de serem revolucionárias, acabam arrefecendo a luta de classes. Que esta, sim, seria a necessária transformação de uma sociedade e, ao contrário, as próprias ações afirmativas, apesar de sua importância, também atendem a um certo capitalismo liberal. Não sei se vocês recordam, mas inclusive servindo de determinadas bandeiras identitárias, quando se estabeleceu há tempos atrás que uma determinada empresa, um conglomerado de empresas brasileiros, iria fazer um programa de trainee para negros, para pretos, um programa de trainee específico para este segmento. Isso que aparentemente pode trazer um benefício da equalização, também atende ao interesse do capitalismo liberal ao inserir, mas tendo como prerrogativa não a inserção em si, mas uma demanda do mercado. Isto, obviamente, que se critica neste quesito, está presente em outras críticas também, para além das ações afirmativas étnicas, quando, por exemplo, fazendo um paralelo, nós temos hoje o mercado da sustentabilidade, o mercado verde, que coloca em gôndolas diferentes um ovo dito orgânico e um ovo não orgânico, mas que, na verdade, para além do aspecto da sustentabilidade da saúde, traz, na verdade, a seguinte informação: esse pode ser mais caro, o ovo orgânico, o alface orgânico, a fruta orgânica, o suco orgânico, o leite orgânico, a galinha caipira orgânica, ou seja, o mercado verde que não atende aos preceitos de necessidade de uma discussão sustentável em síntese, em essência.
e apenas oportunizam uma estética favorável para se pensar dentro de um modelo do capitalismo liberal atual, que é a crítica que o movimento marxista faz a essa questão da ação afirmativa enquanto um modelo que atende ao interesse do mercado e não, de fato, um modelo que visa a luta de classe e a revolução e, vamos assim dizer, transformação, para pegar um conceito marxista, da sociedade enquanto praxis humana. Cabe aqui esta crítica para que vocês levem isso adiante, obviamente, nos estudos que tratam da educação étnico-racial, dos movimentos sociais e populares e da própria educação popular no contexto da formação de professores que vocês terão futuramente com as professoras Fátima e Danila, atualmente são as que estão no departamento, e vale aqui mencionar o trabalho que cada uma estabelece. Além disso, não pelas ações afirmativas em si, mas como consequência se cria um novo mito da democracia racial sem luta de classe. E aí há um avanço do identitarismo, que é colocado nesse prisma como um identitarismo ingênuo, uma vez que, pelo simples acesso de determinados segmentos, se coloca como sendo genericamente algo que favorece a uma categoria, quando, na verdade, apenas estratifica determinados outros tipos de opressão e violência. E aí, nesse sentido, o materialismo histórico acaba negando a lógica da inserção como interesse do capital, porque os identitários, como são tratados dentro da própria sociologia, e a professora Danila Aguiar tem muito mais propriedade para falar sobre isso, obviamente, ela traz um certo arrefecimento e acomodação. E há alegorias. Quando a gente vê, por exemplo, não é o foco da discussão de hoje, mas serve como exemplo para se pensar, quando nós temos a luta LGBTQI+, né, por exemplo, sendo muitas vezes travestida de um evento exclusivo, como sendo a marcha ou a parada gay, por exemplo, como sendo o ápice de uma inserção, quando, na verdade, hoje responde muito mais ao interesse do trade hoteleiro, se a gente pegar a parada gay de São Paulo, do trade hoteleiro e do trade dos serviços, do terceiro setor da sociedade. Então, hoje, o esteticamente incluso pode ocultar um arrefecimento da consciência de classe, um arrefecimento da consciência e das lutas que, de fato, devem ser revolucionárias no sentido de transformadoras dos setores sociais. E, óbvio, por mais que sejam importantes, essas questões que eu mencionei, elas também servem de estereótipo, alegoria e fetichismo mercantil de uma sociedade que vê no negro, na mulher, no gay, por exemplo, meros atributos de usuários de um modelo comercial, e aí, por que não dizer, consumidores de uma determinada identidade. Então, precisamos ter cuidado com isto. Não com o discurso ingênuo também, na minha opinião, de achar que as políticas afirmativas elas não têm uma importância, mas, porém, também não ingenuamente achar que param nelas ou que elas são suficientes e que não são passíveis de críticas. Nesse aspecto, cabe aqui também a crítica do ponto de vista da igualdade educacional, uma vez que, notadamente, nós temos a escola do rico, a escola do pobre, o financiamento do rico, o financiamento do pobre. E aqui sim, talvez, a gênese, a origem de todo o princípio de violência, de hegemonia, de tensão de poder e de desigualdade. Não adianta somente bradarmos por ações afirmativas se junto com isto não estiver uma luta por uma melhoria e reestruturação da escola. Porque aí, voltando ao princípio da meritocracia
falaciosa, mas do seu argumento, do ponto de partida e do ponto de chegada, nós temos hoje escolas públicas, sobretudo agora em momento pandêmico, fechadas por razões obviamente sanitárias, mas que deveriam pelo menos estar sendo pensadas enquanto reestruturação de sua infraestrutura, de reestruturação da inserção desse aluno o mais rápido possível, porque senão o que já é abissal pode se transformar como intransponível. Hoje, a estimativa é que, por conta da pandemia, 70% das crianças em idade de alfabetização se tornem analfabetas ao longo dos próximos 10 anos. E, como consequência disso, teremos todo um desmonte interno das próprias políticas afirmativas, porque a escola não dá conta de ser uma escola equalizada e plural. E aí, nesse sentido, vai a crítica das instituições, aonde elas afirmam que as políticas afirmativas são justas, necessárias, legais do ponto de vista constitucional. Porém, elas não exercem sozinhas o papel de superação dessas desigualdades, pois ela em si não prioriza a reestruturação da educação básica pública. Por mais que as cotas sejam, de fato, algo a serem defendidos, junto a isso deveria estar um processo de reestruturação da educação pública, porque senão as cotas elas vão ser, dentro de uma lógica mais crítica do ponto de vista do materialismo histórico, uma ilha dentro de outra ilha. E é isso que nós não podemos, enquanto educadores, aceitarmos. A escola é pobre e, coincidentemente, é o preto que ali está. Se a escola deixasse de ser pobre, a probabilidade do preto que ali está deixar de ser pobre era proporcional à mudança estrutural dessa escolarização. E aí, ao longo do tempo, as cotas que são justas e necessárias, friso aqui, deixariam de ser necessárias à medida que houvesse, de fato, uma revolução pela essência, e não uma estética da aparência. Essa talvez seja uma crítica interessante a ser feita. E, obviamente, não reduz aqui a necessidade das políticas públicas, mas a coloca num outro prisma, como sendo um ponto de partida e não um ponto em si. Nesse sentido, a longo prazo, se não for feita essa reestruturação e a educação no Brasil não é prioridade e nunca foi prioridade, a não ser pontualmente vista com arremedos de priorização, mas a longo prazo nós poderemos ter esse aspecto das ações afirmativas em tela como sendo a incorporação de uma cultura, como um modelo, e não como uma reparação histórica de fato, pegando esse argumento que vem, sobretudo, do movimento negro. E aí nós temos a possibilidade de, ao invés de equalizarmos, naturalizarmos as distorções. Não podemos ter a visão ingênua, obviamente, e a partir desse argumento desmantelar um sistema de políticas públicas inclusivas, mas não podemos ter a passividade de compreender que esta é a via ad eternum, uma vez que os problemas da educação pública permanecem e, pior, se amplificam. Então, as ações afirmativas não podem ser um modelo de justa posição entre equidade para alguns, enquanto se tem a desigualdade para muitos. É esta a minha crítica pessoal, falando aqui na perspectiva de enquanto professor da educação superior e pautado, obviamente, nas evidências trazidas pelos estudos da interseccionalidade e do materialismo histórico dialético aplicado a essa questão da crítica das ações afirmativas em si. Nesse sentido, nós precisamos, assim como em outras políticas de equiparação, observar que esta também está sujeita
ao que eu chamo aqui de corrupção do sistema do capital, como sendo um novo modelo de estabelecimento de acesso eterno, e sem falar na própria possibilidade das fraudes que estão inerentes a qualquer política pública, não especificamente a política das ações afirmativas, mas a qualquer política que envolve ou que pode envolver desvios éticos, desvios civilizatórios, que não estão, obviamente, apartados desta concepção das ações afirmativas, sobretudo das cotas. Por isso é importante amplificar as comissões de heteroidentificação, exercer o controle social sobre essas questões, assim como em todas as outras políticas que a gente vem aqui debatendo. Por fim, numa forma de concluir, trazendo como alegoria este Brasil plural, diverso, aonde deve caber em igual proporção mulheres, homens, pretos, brancos, amarelos, indígenas, pardos, sem cairmos no mito da democracia racial miscigenada, e sim da concepção do homem enquanto cidadão igual, nós precisamos contribuir sempre para um debate aonde a sociedade precisa admitir e aprender com as suas contradições, a fim de se reverter toda e qualquer espécie de segregação, discriminação, violência e intolerância. Sem perder de vista que, em pleno século XXI, é necessária uma educação de fato emancipatória e que passa obrigatoriamente pelas práticas antirracistas e antidiscriminatórias de qualquer natureza. Aqui faltou o antidiscriminatórias de qualquer natureza. Então, nesse sentido, a escola é, se não o espaço em si, mas o espaço a ser reverberado como sendo de inclusão social plena. Nesse sentido, esta é a contribuição da disciplina de políticas públicas para iniciarmos um debate sobre políticas afirmativas, sobre equalização, discriminação, educação obrigatoriamente antirracista e inclusiva de todas as concepções. E com uma observação que não caiamos também na falácia do identitarismo pelo identitarismo. Esta seria, talvez, uma das maiores dificuldades e desafios da educação, das políticas públicas para a afirmação e para a equalização das desigualdades.